Boa noite! Olá, Sabrina, Daiane, tudo bem? Já me conta aqui de onde vocês são. Olá, Gabriela. Oi, Pati. Hoje eu vou conversar com vocês, desmistificar os mitos das extensões de cílios. O que pode, de fato, dar errado. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho pra gente poder conversar. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Ótimo. Já enviei essa live aqui no aviãozinho para quem você acha que pode interessar, quem quer saber sobre os mitos das extensões de cílios. Aqui, pra gente poder conversar. Ups. Vocês estão conseguindo me ver direitinho pra gente começar? Vamos começar então. Por que eu decidi contar o que pode dar errado na extensão de cílios? Recentemente eu recebi aqui no meu direct uma moça falando comigo assim: é verdade que para fazer extensão de cílios a gente precisa arrancar todos os nossos fios naturais e implantar sintéticos? E assim a gente sempre vai ter que ficar fazendo a extensão, a gente se torna refém da extensão. E na hora eu parei, eu li, reli e fiquei pensando de onde foi que ela tirou isso, né? Aonde foi que ela chegou a essa conclusão que precisaria arrancar os fios naturais do nosso cliente, né? Os nossos fios naturais. E aí, navegando pelo Facebook, fiz algumas pesquisas, eu concluí que sim, as pessoas têm muitas dúvidas sobre as extensões de cílios e geralmente elas acham isso, que dói, que arde, que tem perigo de ficar cega, milhões de coisas assim, que perde os fios naturais. E como eu sempre digo, meu lema é: qualquer técnica executada de forma incorreta prejudica sim o fio natural. Então, o que a gente precisa fazer não é deixar de fazer extensões de cílios, não é deixar de fazer aquilo que nos faz bem, mas procurar profissionais qualificados. E aí eu até anotei 3 pilares aqui, que são coisas que de fato podem dar errado na extensão de cílios. Uma delas é a higienização. Isso eu falo com nossos clientes sempre, cuidados home care. Por quê? Sempre que a gente não faz a higienização correta da nossa pálpebra, a gente está gerando oleosidade. Nossa pele gera oleosidade todos os dias, com a poluição, com o sol, calor, enfim. A nossa pele vai gerando, acumulando bactéria e oleosidade. Caso a gente não mantenha essa extensão muito bem higienizada, o que acontece é que há uma obstrução das glândulas da pálpebra, gerando inchaços, gerando um caso que a gente chama de blefarite. Eu até vou deixar uma fotinha que eu separei aqui pra vocês. Esses pontinhos mais amarelados, que a gente chama de blefarite. E isso é em função da má higienização e da obstrução da glândula. Então, realmente, a higienização em casa, pós-procedimento, é muito importante. E como a gente faz essa higienização? Essa higienização é feita geralmente com shampoo de bebê neutro e uma escovinha, penteando os cílios da raiz até a ponta para retirar a oleosidade do fio mesmo, sempre com água gelada. Um mito também que existe muito grande ao redor disso é que extensão de cílios não pode molhar.
Muitas clientes já chegaram pra mim e falaram: eu só me sinto um pouco incomodada com a extensão, porque não pode molhar, e aí como que eu vou lavar meu cabelo e tudo mais. E na verdade é que você deve molhar todos os dias, você deve higienizar a sua extensão todos os dias. Esse é o principal fator para manter a saúde dos seus cílios intacta durante todo o período que você tiver com a extensão e até depois que você optar por retirar. Já vai deixando perguntinha aqui pra mim, pra eu conseguir responder e conversando com vocês, tá bom? Vamos falar também sobre isolamento e excesso de cola. E isso eu falo para profissionais. A nossa responsabilidade com o olhar do nosso cliente, a nossa responsabilidade com os cílios do nosso cliente é tamanha, de forma que uma extensão feita sem isolamento e sem excesso de cola, eu vou até deixar uma fotinha que eu separei aqui também para vocês, sem isolamento e sem excesso de cola, é capaz de gerar tanto a obstrução da glândula como também a necrose, o que significa que aonde houve essa necrose nunca mais vai nascer um fio. E aí, como que vai ficar? Seu cliente, quando tirar a extensão, se a glândula foi obstruída de forma definitiva, ele vai ficar sem um fio natural? E sim, ele vai. Então, todas as vezes que a gente estiver fazendo uma extensão de cílios, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão do isolamento mesmo. O fio a fio, ele é colocado um fio sintético em cada um fio natural. O volume rosto da mesma forma. Não importa a quantidade de fios da técnica, ele é sempre feito com o isolamento correto, justamente para evitar essa necrose. Quando há essa obstrução da glândula, há também o inchaço da pálpebra. Isso também é o que de fato não pode acontecer em nenhuma hipótese. Então, percebeu que a pálpebra do seu cliente está inchada? Pede para remover, pede para voltar, pede para avaliar. Não resolveu? Envie para um médico, um oftalmologista, que de fato é quem pode resolver o problema. Tudo bem? Flávia Karine disse: só tomo banho com água bem quente, o que fazer? Flávia, tem umas clientes minhas que tomam banho com óculos de natação para tampar os cílios, proteger, para você ver o nível de amor pelos cílios delas. Mas o que eu sempre indico evita água quente, tanto no rosto quanto nos cílios, no cabelo. Isso é até bom para sua pele ficar cada vez mais bonita. Vamos lá. O terceiro passo, que eu acho que também é uma coisa que acontece bastante nas extensões de cílios, são processos alérgicos. E eu sempre falo sobre isso. A alergia, ela pode ser tanto de contato quanto que surge em contato com a cola, como ela pode ser uma alergia crônica, como ela pode ser uma alergia química. Mas assim, em tese, em resumo, a gente tem dois tipos de processos alérgicos: processos alérgicos físicos e processos alérgicos químicos. O que significa que o processo alérgico físico é causado pela técnica executada de forma incorreta. E o processo alérgico químico é causado pela cola mesmo, pelo componente da cola. Quando a gente tem uma inflamação e um inchaço desse tipo aqui, que seja um processo alérgico do tipo químico, a gente tem muita dificuldade em encontrar qual é o componente que essa cliente apresentou alergia. Podem ser diversos. A cola, ela tem alguns componentes como butil, etil, metil, são componentes químicos mesmo, cianoacrilato. A gente não consegue mensurar qual componente essa cliente apresentou alergia, até pra gente trocar de produto, pra gente trocar de adesivo, enfim. O ideal mesmo é que ela procure um médico alergista. Mas apresentou inchaço, apresentou casos alérgicos, o ideal é que a gente remova na mesma hora, o mais rápido possível, e peça para essa cliente procurar um médico. A alergia é um dos casos mais sérios da extensão, justamente porque a gente não consegue mensurar até onde chega o processo o processo fisiológico disso. Até onde isso impacta o seu corpo. Só um alergista pode ter esse diagnóstico mais preciso. Então é sempre bom que a gente peça para ela procurar um médico. Tudo bem? Caso a alergia seja física é uma alergia de técnica, o que significa que houve uma falsa colagem, tem algum fiozinho incomodando, tem algum fiozinho pinicando, e aí o nosso cliente pode sentir um incômodo e a pálpebra pode sim, de fato, inchar. E aí como que a gente resolve isso? Remove aquele fio,
recoloca, vamos testar. É preciso sempre fazer uma avaliação. Eu também ouço alguns casos de clientes que, eu tive alergia, meu olho tá inchado, vou remover em casa mesmo com água quente. Eu fiz uma live no domingo falando sobre remoção, justamente porque remoção é muito mais que estética, muito mais do que, eu vou perder todos os meus fios e vou ficar sem nenhum fio natural. Remoção é um processo em que isso pode, inclusive, gerar que aquele fio nunca mais cresça no local. Então, não é uma estética pro hoje, é uma estética para sempre. Então, a gente sempre precisa remover casos alérgicos com um removedor específico, com um profissional qualificado e com muita paciência no ateliê. O que eu sempre digo para as minhas alunas aqui é o seguinte: teve processo alérgico? Não importa a hora, atenda o seu cliente. Justamente porque ele está passando por um incômodo, a pálpebra dele está inchada, é muito complicado quando mexe com o olho, tem o medo que todo mundo tem de ficar cega, né? Então, realmente, esteja sempre disposto e pronto a atender o seu cliente em casos alérgicos, porque isso de fato é muito sério. E sempre, caso você perceba que a alergia não está passando, indique um alergista. Nunca indique medicações, justamente porque você não é um alergista, você não é um médico, então a gente não pode receitar esse tipo de misturinha, de receitinha, de medicação. Toma um anti-inflamatório. Não, isso não existe. A gente precisa sempre indicar o profissional qualificado. Tudo bem? Meninas que estão entrando, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os mitos da extensão de cílios, sobre extensão de cílios deixa cego, extensão de cílios dói, já deixa aqui pra mim pra gente comentar, tá bom? Isso, Flavinha, a live sobre remoção foi feita domingo, um procedimento ao vivo, e ela tá salva aqui no Instagram, no IG, pra todo mundo assistir quantas vezes precisar, até pra alunas mesmo, pessoas que já trabalham na área, para que a gente consiga fazer sempre uma remoção segura. Tudo bem? Vamos lá, então. Como que eu posso mensurar uma alergia? Como que eu vou saber antes se a minha cliente tem alergia? Eu sempre indico que a gente trabalhe com anamneses. E o que é uma anamnese? Eu já falei em alguma live, que provavelmente está salva, mas a anamnese é como se fosse um cadastro, um prontuário, entre aspas, do nosso cliente, que a gente sabe qual mapeamento ele usa, qual tipo de técnica, qual tipo de fio, o dia que ele fez, mas principalmente se ele tem alguma contraindicação, seja alérgica, seja de gravidez, seja lactante, enfim, a gente consegue ter um apanhado geral da situação do nosso cliente com a anamnese. Clientes que já relatam alergia, por exemplo, a esmaltes, alergia a brinco, por quê? Porque a cola contém componentes de ferro e tudo mais. Clientes que já relatam isso, a gente já fica meio com o pé atrás, assim, e a gente já faz um teste alérgico. E o teste alérgico é feito como? A gente coloca 3 fiozinhos no cantinho, alguns fiozinhos aqui no cantinho do tamanho do fio natural do nosso cliente mesmo, só para ver se ele vai ter alguma reação de inchaço, de ter sol, que pode aparecer também, de ardência, de coceira. E se houver, não há possibilidade de fazer a extensão, a menos que ela vá até um alergista e descubra qual o componente que ela desenvolveu a alergia. Daí a gente conseguiria fazer a extensão. Mas em casos assim normais, não insista e não faça a extensão, justamente porque são casos muito perigosos. Tudo bem? Vamos então. Só recapitulando o que pode dar errado na extensão de cílios. E só lembrando também que extensão de cílios não deixa cego, extensão de cílios não danifica, extensão de cílios não dói. Não é pra ninguém sair arrancando os fios naturais do nosso cliente não, tá bom? Vamos lá, só recapitulando então o assunto da live. 3 tópicos que podem causar alergia, que podem dar errado na extensão de cílios. Higienização incorreta do cliente no cuidado home care, isolamento e excesso de cola e alergias. E esses são os principais pilares que a gente precisa tomar muito, muito cuidado com o nosso cliente. Flávia disse, super importante perguntar essas coisas para passar segurança para cliente. Sim, é muito importante que a cliente saiba que você tem o cuidado com o histórico dela. O que significa que você sabe qual fio ela usou, você sabe o que ela apresentou, você sabe quantos dias durou a extensão dela,
E decorar isso de cabeça é impossível, então a gente precisa sim manter um cadastro de anamnese, porque são muitas clientes, a gente não vai conseguir anotar. E eu até tinha isso, sabe? Vou contar esse segredo aqui pra vocês. Eu tinha isso, eu fingia pra mim mesmo que eu ia lembrar e tudo mais, mas hoje eu sei que eu não lembro, a gente não é uma máquina, então sim, a gente precisa manter essa segurança pro nosso cliente. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta? Já deixa aqui nos comentários pra mim. De antemão, já estou pedindo para que todos vocês se inscrevam nas minhas plataformas do YouTube, Facebook e Instagram, porque eu vou lançar novidades incríveis para o online e eu tenho certeza que principalmente alunas e pessoas que querem mudar de carreira vão se interessar sim por essas novidades. E também, para uma novidade que eu vou lançar que eu não posso contar ainda, a gente vai ter um canal exclusivo para que a gente consiga tirar dúvidas mais de pertinho, tá bom? Hoje live mais rapidinha, tá? Só pra gente passar isso aqui, eu vou deixar essa live salva no feed e vou pedir que vocês me deixem dicas e opiniões de quais assuntos vocês querem ver nas próximas lives, até pra gente conseguir conversar de uma forma mais íntima e mais alinhada aos assuntos que vocês têm dúvidas e que vocês têm interesse. Eu quero muito agradecer a quem esteve comigo hoje e quem está comigo em todas as lives também, pra gente continuar conversando sobre esse assunto incrível que é a extensão de cílios, tá bom? Um grande beijo!